Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Que bom estar de volta aqui. Falta. Vocês não sabem que falta. Tanto que se chegar os dias, findar dos meus dias, que seja dentro da casa do Senhor. Nunca longe. Mas vamos aqui, o tema é operar de Deus. Peço que abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler do 7, só para ter o contexto, porque vamos focar no versículo 9. E vamos falar um pouquinho o que Deus tem para nossas vidas. Amém? Me ajude aqui, igreja. Lá, versículo 7 diz assim: e essa história se começa lá quando Elias chegou diante do rei Acabe. O Gileadita chegou diante do rei Acabe, falou assim, que se cessaria, fechou os céus, seria encerrado enquanto vive o Senhor. Então já falou, tão certo como vive o Senhor, já deu ruim, porque Ele é vida, e vida com abundância para todos nós, tá, querido? Mas aí, até que viesse a palavra, e assim Deus deu uma ordem que ele se retirasse. Ele foi até um certo lugar, foi sustentado por corvos, e depois, vamos ler, e depois eu explico o detalhe para vocês, para poder sentarmos, amém? Vamos lá. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia. Versículo 8, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-se, vá, pertence a Sidom, e fique por lá, ali ordenei. Vamos lá, só a parte B. Ali ordenei uma viúva. Bendito Deus, eterno Pai, já foi lançada a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco nesse momento. Usa esse Teu servo que vos fala nesse momento. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Então, como eu estava falando, e Elias mandou que ele ficasse ali até um ribeiro, e ali os corvos sustentavam ele, só que os corvos falaram assim, Senhor, não tem mais nada de onde podemos trazer, e o ribeiro secou. E Elias veio a palavra do Senhor, e esta palavra era, versículo 9 aí para mim de novo, junto para nós lermos aqui. Levanta-se, vamos lá, versículo 9, levanta-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por ali. Ali ordenei uma viúva. Aleluia. Quando nós prestamos muita atenção na ordem, você prestou atenção que Deus deu uma ordem a quem? Primeiramente. Alguém pode me dizer a quem Deus deu a primeira ordem? A primeira ordem, pulando desse fato aí, a primeira ordem está ali no sujeito oculto, que é a viúva. A primeira ordem Deus deu à viúva. Deus chegou para a viúva e falou assim, ei, eu quero que você sustente um homem de Deus, da minha parte, ele vai chegar a você, e quero que você sustente até o dia que passe a crise. E aqui, o primeiro ponto diz assim, quando Deus dá uma ordem. Quando Deus dá uma, você já recebeu alguma ordem de Deus? Levante a mão. E essa ordem era fácil de se cumprir? Levante a mão. Não. Porque a ordem de Deus normalmente é contra a maré, contra a correnteza. Por exemplo, Abraão, sai do meio da tua parentela e farei de você uma nação. Eu estou pulando, né? Juntando tudo aqui. Então, aí para começar, para fazer dele uma nação, ele tinha que ter o quê? Muitos filhos, não é verdade? Só que a esposa de Abraão era estéril, e o propósito de Deus era com Sara, ele e a sua esposa. Então, não acrescente nada mais, porque dá problema, nós vemos aí. Mas vamos lá. Então, só para contextualizar, só para trazer, você vê como que são as ordens de Deus. E ele vai, tudo é no impossível. Gideão estava lá no lagar malhando trigo, Deus pegou o mais covarde, o mais fraco, mas um que tinha disposição para trabalhar.
Ele vencia o medo, estava lá fazendo, no lugar onde, malhando trigo, no lugar de pisar uva, ele estava malhando trigo, mas ele estava fazendo. E Deus falou assim: eu vou usar você para destruir todo esse povo que está atacando. Seja forte e corajoso. Então você já entendeu que as ordens de Deus é sempre contra a maré, pelo menos ao nosso entendimento, mas no entendimento de Deus está tudo certo. Então, quando Deus dá uma ordem, normalmente essa ordem é fácil de se fazer, sim ou não? Não, porque o que é fácil, nós sabemos que não sabemos que temos que vir para cá, sabemos que temos que orar, sabemos que temos que se levantar de manhã, sabemos que temos que trabalhar, porque se você não trabalha, não come, e assim por diante. Tem coisas que nós fazemos, Deus já deu entendimento para fazer. Entendeu? Então a viúva, ela recebeu essa ordem, ela deve ter falado assim: o que será que Deus está pensando? Você já recebeu uma ordem de Deus e ele falou assim, e você falou assim: caramba, isso é impossível. Querido, para mim e para você, talvez haja impossível. Eu falo talvez, porque eu e você somos servos do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo, Ele opera sinais e maravilhas. Nós cantamos, falamos que em Deus vamos realizar proezas, mas quando Deus dá uma ordem, parece que é impossível. Por que vem a impossibilidade entre os nossos pensamentos? Porque nós somos limitados, nós olhamos para as nossas condições. Você pode olhar para a sua condição, você pode falar assim: não tem como. E vou te falar, por minha condição, não tem como. Não tem como. Talvez você fale assim: eu tenho algumas limitações, saúde, eu tenho as limitações financeiras, e assim por diante. E nós começamos a olhar pelas nossas condições. Imagine Josué, tinha um Jordão imenso. E para atravessar, naquela época o Jordão, o volume de água do Jordão não é que é hoje, igual tu vê lá, o pessoal tem até um lugar, o pessoal vai lá, se batiza. Não é um rio baixo. Ele era um rio que tinha muito volume de água. Então, e ali Deus atravessou ele. Josué, eu vou te engrandecer e você vai atravessar. Não é pela sua força, nem pela sua condição, é pela minha vontade. Então, quando Deus te dá uma ordem, não é por minha ou por sua condição, é pela vontade dEle. E nós estamos aqui para quê? Porque oramos assim: Pai nosso que estás nos céus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, seja feita assim como é feita no céu. Porque o que tentou se rebeliar no céu para não fazer foi expulso, foi lançado às profundezas. Então, vamos voltar aqui. Então, olhamos para a dificuldade. Josué atravessou o rio, teve o primeiro. Vamos começar a ler, porque falar de milagre para o povo de Israel, da libertação. Vamos contar da libertação até o Jordão, querido. Não tem como, é incontável. Mas vamos lá. Então teve o primeiro, mas teve um outro obstáculo, que era uma cidade murada, e ele ficou, não sabia o que fazer, mas Deus enviou a provisão. Então só estou passando aqui para você entender, porque Deus deu uma ordem à viúva. Nós falamos assim: o que está contra nós não pode nos impedir. A nossa adversidade não pode nos impedir. Nós usamos muitas a palavra de Jó, 42, versículo 2. De que diz lá? Jó 42, 2 diz assim: bem sei. Nós estamos falando que Jó era um homem que, nesse momento, ele passou a conhecer Deus. Mas sabemos que os planos de Deus nós conhecemos, e diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Cremos que isso aqui é a verdade. Não é? Eu creio. Quem não crê diferente, quem crê diferente,
eu quero te falar, te convidar, daqui a pouco, o pastor vai na oração, você levanta a mão assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Porque eu quero te falar, que se você não crê que isso aqui, você pode ser até crente, mas cristão, não. Crente é todo crente em alguma coisa, amém? Vamos lá. No versículo 10 do capítulo 17, Elias prontamente, coloca aí, 1 Reis 17:10. Elias, sabendo que os planos de Deus não podem ser frustrados, que Deus conduz ele, e que a palavra do Senhor é o que nos guia, né? A lâmpada para os nossos pés, quer dizer, a palavra do Senhor é onde tiver maior treva que for, ela continua sendo luz para te guiar. Se for um dia de sol, ela ainda ofusca o sol para te guiar. Porque pela ciência, foi feito, primeiro formou-se o sol, e a gravidade do sol pegou, foi juntando poeira, aí fez o sistema solar. Mas pela palavra de Deus, Deus fez a terra, fez o sistema, fez a luz, e depois ele fez o sol. Vou botar esse astro aqui para poder governar o dia, e a lua para governar a noite. Então, é o que está escrito. Mas vamos avançar. Então ali, vamos lá, no versículo 10. Então, ele se levantou e foi para... Vamos lá. Então ele se levantou e foi a Serepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E ali, provavelmente, quando ele chegou numa cidade, ela não deveria ser a única viúva. Ele deve ter perguntado: Senhor, é esta que o Senhor ordenaste? E ele foi pedir uma água a ela. Então, quando ele pediu uma água, ela prontamente foi a levar, porque ela já tinha recebido uma ordem de quem? De Deus. Ela não era uma viúva qualquer. Talvez ela estava desesperançosa, ela podia estar passando por momentos difíceis, como eu e você passamos, todos nós passamos por luta. Para você ver que ela não estava passando pela seca. A seca era só em Israel. Ali ela foi prontamente e pegou água. Ela estava passando por problemas financeiros, que normalmente as viúvas têm grande dificuldade, tinha grande dificuldade naquela época, porque o provedor era o homem, e é o homem até hoje. Ela não tinha algumas dificuldades, então ela sempre precisou, pode ver na palavra de Deus, vira e mexe, Deus fala assim: cuida das viúvas e dos órfãos. Ele sempre dá essa ordem. Mas ela já tinha recebido uma ordem, e talvez quando recebeu essa ordem, ela falou assim: o que será que Deus está pensando? Quando você recebe uma ordem de Deus, quando você tem, não talvez diretamente ou indireta, Deus fala ao teu coração, e quando você olha para a situação da tua vida, que você talvez os projetos, os sonhos, você olha para as tuas condições, e fala assim: eu não tenho condição psicológica, eu não tenho condições, não tenho saúde, não tenho, dinheiro você tem, vamos pular essa parte, não tenho finanças. Depois da aula aqui, na aula aqui de manhã, já distribuíram R$100, não foi? Foi R$1.000, foi R$1.000, viu? Você não veio para a aula, perdeu. O pastor falou: procura o Robson e a Andréia ali, que eles vão te ensinar como você ganhar R$1.000. Vamos lá. Então nós olhamos para tudo, só não olhamos para quem? Para Deus. E nós somos aquele que falamos: Senhor, sabemos que o Senhor tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Talvez nós colocamos a nossa esperança em outro lugar, por isso que quebramos a cara.
Mas quando confiamos em Deus, então Elias, ele sabia disso tudo. E ele, disso tudo que eu falo, que os planos de Deus não podiam ser frustrados, e a mulher também sabia que era o Deus de Israel, que ela estava lá em Sidom, e Deus deu uma ordem falando: olha, você sustenta esse homem. Vamos ver o segundo ponto, as condições da viúva. Quais eram as condições da viúva? Vamos ver lá. Versículo 11. Ele foi, pediu água, e quando ela já estava indo buscar água, Elias chamou-lhe e disse: traga-me também um bocado de pão. Aí apertou. Traga também um bocado de pão. Olha só a condição da viúva. Vamos lá, versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro, e como você pode, vamos lá. Vamos lá. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro, e, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, e vamos comer e depois vamos... Essa era a condição da viúva. Ela está falando assim: olha só, como tu vê, eu só peguei 2 pedacinhos de madeira, que eu preciso para cozinhar o que tem. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. E quando Deus te dá uma ordem, e você fala assim: meu Deus, como vai ser isso? Eu quero te falar: pare de olhar para você, olha para o Deus vivo. O salmista diz assim: elevo meus olhos para o monte, mas de onde me vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei qual é a condição que você se encontra. Eu sei que você tem sonhos. E esses sonhos, chega um momento que você começa a olhar para você mesmo e começa a se angustiar. O sonho, no lugar de te dar esperança e força para você andar, e você começa a se angustiar, porque você não consegue avançar, você não consegue ir à frente, você não consegue olhar para nada e falar assim: meu Deus, vai ser mais um aborto, vai ser mais um sonho que vai ser enterrado, porque eu não tenho condição. E você começa a se angustiar, começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e não vê como. Eu quero te falar: se você olhar para um lado, verá que estará 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você vai olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Você tem que olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Um dos nomes dele é Jeová Jireh. Quando Deus deu a ordem para a viúva, Ele sabia quais eram as situações daquela viúva. Ele sabia o que estava passando, ela sabia os pensamentos, sabia que ela estava depressiva, sabia que a esperança dela já era num bocado de farinha, um pouco de azeite. Mas Deus estava querendo revelar-se a ela. Deus estava querendo revelar-se o Jeová Rafá, o Deus que cura. O Deus que cura. Ele chegou e viu a situação, a sua situação, e Ele já deu uma ordem de vitória. Ele já te deu a ordem, e quando Ele dá a ordem, é para que você possa marchar.
Porque quando Deus fala, quando você ora, quando você fala com Ele, Ele já tem como resolvido, porque Ele é o Deus que resolve as coisas, Ele é Deus que cura pessoas. Então nesta manhã, Deus está te curando desse desânimo. Nesta manhã, Deus está falando contigo: ei, sou eu que sou a tua provisão, sou eu que sou a tua cura, sou eu que sou o teu renovo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te chamei pelo nome, sou eu que te fiz. Eu sou o Deus que te ajuda. E ela estava pensando assim, então, no primeiro momento, estava chegando na vida dela, Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia. Paramos no 12, né? Vamos lá, versículo 13, que já é o quarto ponto, é isso? Quarto, não, terceiro. Olha que Deus responde, porque Ele vai responder: eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, mas também sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vamos lá. Deus respondendo através do profeta. Espero que Deus esteja te respondendo também hoje através da tua palavra. Porque nesta manhã Deus quer que você se levanta a tua cabeça, olhe para cima, levante, se renova, anime-se no Senhor. Então vamos lá, Elias disse a ela: não tenha medo. Vamos lá, me ajuda. Elias disse a ela: não tenha. Então fale para o teu irmão: não tenha, se levante, se põe-se de pé, porque já raiou a luz, e a luz do Senhor vem sobre você. Não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Aqui tem a questão do dízimo, você venha na aula. Cadê a Andréia? A próxima aula vai estar falando sobre o dízimo, Andréia, é isso? Então, você vai aprender a ser próspero. Vamos avançar um pouco. Então ele está falando assim: não tenha, vá e faça primeiro o que é para Deus. Dê a Deus a honra, a glória. Dê a Deus o lugar dele na sua vida, em o primeiro lugar. Porque ali o profeta não estava representando o reino de Israel, não estava apresentando a Elias, o profeta era a boca de Deus na terra. Então ali era Deus falando a ela, falou assim: olha só, qual é o primeiro mandamento? Me ama, se entrega por inteiro, se entrega a mim, me coloque em primeiro lugar, porque as demais coisas, e ele foi e fez. Aí continua, vamos lá, versículo 14, porque a hora não para. Porque assim diz o Senhor: aleluia. Querido, teofania significa a manifestação de Deus. Deus quer se manifestar a você. Ele quer que você o conheça. Tu fala assim: então por que eu estou nessa dificuldade? Porque você conhece de ouvir falar. Talvez você esteja como Jó. Jó 42:5 diz assim:
Bota aí já 42:5. Eu te conhecia, me ajude aí. Eu te conhecia. Porque Jó, ele passou por tantas coisas. E ele só conhecia de ouvir falar. Talvez você teve alguns milagres na sua vida, você ouviu falar de maravilhas que Deus faz. E Deus quer fazer maravilhas no teu meio. Deus quer fazer maravilha. Ele quer, ali nesse momento, ele começa a manifestar Jeová. Eu falei para vocês, Jireh, o Deus que provê todas as coisas. O Deus que pode mudar a história. E ele está falando assim, olha só, tem um mandamento aqui com promessa para você. Vá, faça primeiro, traz um bocado, faça primeiro para Deus. Faz e depois, faça para você e seu filho, que a farinha na panela não vai se acabar, nem o azeite na botija vai cessar, até que faça voltar a chover sobre a terra. Quero te falar nesse momento. Se coloca-se de pé. Olha para Deus. Seu sonho tem como recuperar. Tem como ser desenterrado. Porque Ele é o Deus que ressuscita. À frente nós vamos ver isso também. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que transforma. E se você não tem isso, Ele é o Deus que do nada, o Bará, do nada, Ele consegue construir um universo. Do nada, Ele preparou esse lugar para a humanidade morar, chamado Terra. Do nada, não tinha matéria, não tinha nada, Ele construiu tudo. Mas você, e tudo com uma palavra: haja. Porque quando Deus diz, tem que acontecer. Porque não vem da minha, da sua condição. Porque não vem da minha força, da sua força. Não vem da capacidade. Ele te fez, te deu algumas capacidades, mas para superar o impossível, é Ele que faz. Eu quero te falar nesta manhã, não se entristeça, não chore, mas seca as lágrimas do rosto e se coloca de pé, porque Deus está mudando a tua vida hoje. Deus está te curando hoje. Deus está te abençoando poderosamente hoje. Está abrindo as portas. Talvez você estava falando assim, pastor, eu queria um emprego, eu não consigo. Já que você não está conseguindo um emprego, produza emprego. Produza emprego, abra emprego para você e para outros. Se você não está dando, produza, cresça, porque Deus te dá o crescimento. Deus vai contigo aonde for. Se você sonhar os sonhos dele, se você cumprir a ordem dele, ele está contigo. Não é assim que fala? Ele me invocará, eu lhe responderei, no momento de angústia estarei com ele. Eu quero te dizer que Deus vai passar contigo aonde estiver, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque Deus está contigo. Quero te falar, e ainda se você descer ao pó, Deus estará contigo, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então Elias lança essa palavra para ela, e ela descobre que Deus está olhando para ela, é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus de perto. Ela descobre que Deus pode fazer todas as coisas na vida dela, ou com que ela tem ou com não tem. Quero falar para você, a farinha não vai acabar,
A provisão de Deus não vai acabar na sua vida. A restauração da tua casa não vai parar no meio do caminho. Deus vai mudar a história da sua vida, porque havia milhares de viúvas, havia muitas, tanto em Israel, por lá, mas Deus foi ao encontro daquela que a conhecia. Deus escolheu ela. Eu quero te falar, Deus tem uma grande obra e escolheu foi você. Havia muitos na tua família, mas Deus escolheu você para fazer a grande obra, porque eles vão olhar para você e vai ver que Deus provê, que Deus cura, que Deus salva. Mas eu tenho que fazer, tenho a minha parte. A primeira parte minha, a minha parte primeiro é crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é bom, Ele recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo algum detalhe. E como que eu faço para acontecer essas coisas? Que eu faço? Aí você tem aquela conversa famosa em João 3. Bota aí, só para não ficar a minha palavra. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo... Pastor, o que tem a ver? Começa a ver você deixar os velhos modos, as velhas táticas, e começar a usar os projetos de Deus na sua vida. Porque você ouve falar todo o tempo que no céu não tem crise, mas você não consegue ver os céus, para onde direcionar. Eu quero te falar que você tem que nascer de novo, tem que começar do zero. Falar assim, poxa, eu comecei, fui, voltei. Eu quero te falar, muitas pessoas perdem coisas, você também vai perder, mas eu quero te falar, você tem um Deus que te restitui, você tem um Deus que pode renovar, o Deus que muda a história, o Deus que cria do nada, o Deus que provê. Então, querido, deixa eu ver aqui ainda mais que foi. Aí no 5 ele continua falando, em verdade, vamos lá, 3:5, pula para o 5 para mim. E Jesus respondeu, em verdade digo que não... Então, eu quero te falar como você vê e entrar. Talvez você está esperando o reino de Deus lá no final do dia. Quero te falar que o reino de Deus está aqui hoje. Porque a primeira pregação que veio falando, está próximo o reino de Deus. E Jesus chegou, o reino de Deus está. Eu e você temos acesso ao reino de Deus. Nós temos acesso, somos embaixadores, somos pessoas chamadas por Deus. Porque nascer... Aí quando ele fala da água e do Espírito, ele fala assim, para acabar aquela teoria, não precisa reencarnar, é só você mudar hoje. É só você sepultar o velho homem, a velha mulher e começar de novo, começar com a mente nova. Então, não se conformei com este mundo, mas renovai a vossa mente. Sabe por que tem que renovar? Porque o que passou, passou. Tem que renovar porque eu e você aprendemos a confiar nos 5 sentidos, no que vemos, o que ouvimos, o que apalpamos. Eu quero te falar que aquele que tem a mente velha não tem capacidade de alcançar as coisas de Deus, mas a mente nova, renovada em Cristo, tem a capacidade de vencer qualquer coisa, qualquer dificuldade, porque mesmo que ele não tenha força para derrubar as muralhas, mas as muralhas vai cair.
Mesmo que ele não tenha condições financeiras para se sustentar, Deus vai te sustentar, Deus vai enviar a provisão, porque Ele é o Deus que provê. Ele disse, mesmo que você fale assim, eu não tenho saúde para continuar pelejando, eu quero te falar que Jeová Rafá é o Deus que cura. Pastor, se Ele não me curar, Ele vai te dar força para que você possa vencer a si mesmo, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E a viúva assim o fez. Sabe quanto tempo durou? A palavra de Deus diz que em poucos dias secou-se o ribeiro e Elias foi para a casa dela. Em média de 3 anos que ela deve ter ficado, Elias ficou na casa dela. Uma mulher que só tinha um pouquinho de farinha, um pouco de azeite. A mulher que não tinha mais esperança, que a decisão dela era morrer, sustentou Elias 3 anos, a média, porque Jesus fala, vou pela contagem de Jesus, que Jesus sabe tudo, né? Em Lucas 4:25, diz assim, olha só o que Jesus fala, na verdade lhe digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 Aí vamos lá, 26. Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma. Você está entendendo o que eu estou te falando nesta manhã? Eu quero te falar. Tem muitos. Você fala, poxa, só eu da minha casa, só minha família, no meio da família. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. Não importa a condição, a sua capacidade, o que você sabe fazer ou deixa de saber de fazer. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Não tenha medo, porque não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Não tenha medo, porque o Senhor, Rei dos Jesus, está contigo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não tenha medo, porque Ele é o Deus que cura. Não tenha medo, que Ele é o Deus que provê. Eu vou parar por aqui, mas eu quero te falar, olhe, levante a tua cabeça, porque não é a tua condição, não é pela tua força, mas é pelo seu querer. Por isso que Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Mas já que eu estou contigo, Gideão, você vai vencer. Já que eu estou contigo, você vai derrotar essa grande povo. Já que estou contigo, você vai ser mais do que vencedor. Aleluia. Não te disse eu? Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Então, querido, você está debaixo da palavra de Deus. Não desista, não pare, mas levante teu ânimo, se anime do Senhor. Chega de chorar, se anime no Senhor e vá e vença, porque essa é a nossa vitória, a nossa fé, que nós vencemos o mundo. Então, querido, se coloque de pé. Esqueça o que passou, passou. Acabou. Tem jeito? Se Deus quiser, Ele dá jeito. Se não quiser, Ele continua sendo Deus e a vida que segue. Sonhos tem como cumprir. Mas antes de você resgatar aquele sonho, fala, Senhor, é isso que Tu tens para mim? Que tem vezes, pastor, que pelejamos contra Deus. Deus só é uma coisa e nós queremos outra. Mas, querido, se Deus confirmou, falou, se foi Ele que colocou o sonho no teu coração, lute. Não tem, Senhor, me dá provisão. Preciso de uma previsão sua. É assim que funciona. Se eu contar minha vida, você vai falar, é assim que funciona. É de provisão em provisão. É de dia após dia. É assim que é viver com Deus. Mas eu quero te falar, eu posso te decepcionar. Qualquer um pode decepcionar,
mas Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te deixar. Tem frustração nossa, é porque é culpa nossa. Deus fala assim, vá para a direita. Eu falo assim, eu vou aqui pelo meio. Querido, só ouvir a voz de Deus. E a mulher fez como Pedro. Lembra de Pedro? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Ela falou sobre a palavra do homem de Deus, sobre a palavra de Deus. Ela foi lá e fez o bocado, tomou a posição e ficou os 3 anos passando ali. E quando a enfermidade chegou, teve cura, teve ressurreição. Eu quero te falar, luta todo dia, vitória todos os dias. Pastor, mas eu ainda não passei, mas você está de pé, e se você está de pé, se você está vivo, você é mais do que vencedor, porque Deus é fiel, as suas misericórdias se renovam pela manhã, e à noite confirma-se a sua fidelidade. Então eu quero parar por aqui, e te convidar, meu pastor, a falar com o Senhor. Fale com Ele, Senhor, estou assim, minhas esperanças acabou. Fala, não tenha medo, você não vai ofender a Deus, pelo contrário, você vai estar mostrando a confiança. Mas eu quero te dizer, o Deus quer se revelar a você, nesse momento de dificuldade, nesse momento que você está precisando de uma provisão. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.